Senhoras e senhores, telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores, internautas do blog do Edson Silva, estamos começando agora o nosso programa de hoje, dizendo que os integrantes do Tribunal Regional Eleitoral estão reunidos nesta manhã para a última sessão, presidida pelo desembargador Inácio Cortez. O novo presidente do TRE cearense será o desembargador Raimundo Nonato da Silva Santos. Hoje, Raimundo Nonato é o vice-presidente do TRE e corregedor-geral da Justiça no Ceará. Na sessão de hoje, que no momento está interrompida, uma pausa de 10 a 15 minutos, anunciada pelo presidente da sessão, eles vão concluir o julgamento de um processo em que está já determinado parcialmente a cassação dos mandatos dos deputados estaduais Carmélio Neto, Silvana Oliveira, Marta Gonçalves e Alcides Fernandes. A sessão ou o julgamento foi interrompido na última semana em razão de um pedido de vistas feito pelo próprio presidente do TRE, desembargador Inácio Cortez, em razão de um empate quanto à decisão sobre uma punição para o presidente estadual do PL, partido do Bolsonaro, partido a que estão filiados os deputados estaduais cujos mandatos estão parcialmente cassados. Então, decidiu também a Corte, ou melhor, começou a decidir a Corte sobre uma punição para o presidente estadual do partido, que é o prefeito do município de Eusébio, Acilon Gonçalves. 3 votos foram pela condenação à inelegibilidade por 8 anos de Acilon Gonçalves e 3 outros votos contrários. O presidente do TRE, no seu último julgamento, enquanto presidente da Corte, vai decidir se Acilon será punido ou não. Como a sessão está interrompida, nós voltaremos a tratar dela daqui a pouco. Um outro fato merecedor de destaque no nosso programa de hoje é uma decisão em caráter liminar, ainda é a segunda decisão liminar proferida pela desembargadora do Tribunal de Justiça do Ceará, Vânia Fontinelli Pontes, confirmando, nesta sua segunda liminar, a prorrogação do afastamento do prefeito de Itaiçaba, Frank Gomes Freitas. Ele já estava afastado por 180 dias, cujo prazo terminou ontem. O prefeito fez uma festa para voltar ao comando da prefeitura, mas a segunda liminar da desembargadora Vânia Fontinelli renovou o seu afastamento por mais 180 dias. O prefeito foi denunciado pelo Ministério Público Estadual, através dos promotores da PROCAP, por desvio de recursos públicos. Mas a desembargadora ainda não se decidiu
sobre o recebimento da denúncia. Disse ela, nesse seu despacho interlocutório, ou decisão interlocutória, a segunda, disse o seguinte: o exame percussiente da delatória oficial revela a inexistência ou a existência de robustos indícios de participação do gestor Frank Gomes Freitas nas condutas ilícitas sob a apuração, notadamente aquelas tipificadas nos artigos 1º, incisos 1, 2 e 3 do Decreto-Lei 201 de 1967, crime de responsabilidade. A denúncia, no entanto, não foi ainda recebida porque a desembargadora espera novos argumentos feitos ou a que devam ser feitas pelos promotores da Procap. Mas o prefeito continuará afastado por mais 6 meses, a começar de ontem. A Assembleia Legislativa Estadual aprovou uma lei recentemente, a Lei 18.377, que autoriza a abertura de crédito especial. E o governador Elmano de Freitas sancionou a lei, que tem as seguintes especificações. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no orçamento do Fundo Estadual de Assistência Social e da Secretaria de Educação, no valor de 222 milhões. Os recursos para atender às despesas previstas nesta lei decorrem de anulações de dotações orçamentárias, conforme o anexo 3, de bens vinculados como superávit financeiro do exercício anterior, de recursos ordinários não vinculados a impostos e a transferências. O artigo 3º da lei diz que a inclusão dos valores na forma dos anexos consignados aos programas e às execuções ficam incorporados ao plano plurianual. Bom, em resumo, o governo deixou de gastar no ano passado no programa de alimentação. Atenção, o governo deixou de gastar o dinheiro que estava no orçamento do ano passado, no governo de Isolda Sela, para a alimentação das pessoas mais carentes. E agora, esse dinheiro que não foi gasto vai servir para pagamento de policiais. O PSDB, a partir de São Paulo, experimenta dificuldade de entendimento nacional com a cúpula da agremiação no estado de São Paulo, base do partido. Mas o presidente da sigla, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, reitera a posição de oposicionistas ao governo do presidente Lula, segundo registra o Noticiário Nacional de hoje. Stephanie. Olá, internautas do blog do Edson Silva. O Poder 360 destaca que o governador do Rio Grande do Sul
e presidente nacional do PSDB, Eduardo Leite, diz que o partido trabalhará para eleger os prefeitos das principais cidades nas eleições municipais de 2024. Apesar de manter o otimismo, o tucano admite a possibilidade de perder mais quadros da legenda. Segundo ele, a meta é reconectar a sigla com o eleitor. Leite afirma que o PSDB continua na oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva, após defender que o petista estabeleça mais diálogo que seu antecessor Jair Bolsonaro. O governador critica principalmente as reclamações que Lula tem feito do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a posicionamentos muito equivocados, especialmente nos ataques ao Banco Central, que não contribuem na solução para a questão dos juros. Com o arcabouço fiscal, pode-se finalmente criar um ensejo para começar uma redução de juros. Mas não basta só isso. O governo vai ter que mostrar caminhos para que o Banco Central possa fazer os movimentos. Defende Eduardo Leite. Agora é o momento de chamarmos o nosso primeiro intervalo. E já estaremos de volta com a segunda parte do nosso programa. A inauguração de um novo conjunto habitacional do programa Minha Casa, Minha Vida, na conhecida cidade Zé Walter, aqui em Fortaleza, ontem, com as presenças do governador Elmano de Freitas, do prefeito de Fortaleza, José Sarto, e do ministro Jader Barbalho Filho, ministro das cidades, lembrou a inauguração, lembrou episódios da famosa Sucupira, a cidade imaginária cujo prefeito era o grande ator Paulo Gracindo. E por que isso? Porque nós tivemos momentos hilários. O prefeito Zé Sarto foi o primeiro a chegar ao evento, na hora prevista. O governador e o ministro atrasaram o início da solenidade, mas Sarto não se fez de rogado e trabalhou a sua imagem como o responsável primeiro pela obra, já no local onde seria entregue simbolicamente a primeira chave. Ele lá fez as vezes da autoridade única. Quando o governador Elmano e o ministro chegaram, Sarto já dominava o ambiente. Aí teve aquele oba-oba de sempre, né? Só que aqui merece lembrar que os homens públicos de hoje não têm mais aquele respeito, aquela admiração, aquele conceito que tinham os homens públicos do passado. Veja bem, a partir de 31 de março de 1964, a nossa democracia foi assaltada e os militares assumiram o poder. Na época, o Marechal Castelo Branco, o cearense, assumiu o comando do país. O golpe militar ou o regime ditatorial afastou o ex-presidente João Belchior Goulart, que era vice de Jânio Quadros. Com a renúncia de Jânio Quadros, ele assumiu, mas houve uma rebelião das Forças Armadas e ele, então, foi destituído do poder. Pois bem, poucos meses depois,
de Castelo Branco, o Marechal, assumir a presidência da República, com outros generais no comando da nação, ele, cearense, veio ao estado do Ceará inaugurar uma obra importantíssima para o estado naquela época, de 1964. Castelo Branco veio inaugurar a chegada da energia de Paulo Afonso em Fortaleza. Era um momento muito aguardado por todo o estado do Ceará, porque empenhava ali todo o seu projeto de desenvolvimento. Era o sonho dos cearenses a energia de Paulo Afonso. Pois bem, Castelo Branco veio inaugurar. Era governador do estado do Ceará, Virgílio Távora, eleito governador em 1962. E Virgílio Távora, no seu pronunciamento de inauguração da importantíssima obra Energia de Paulo Afonso em Fortaleza, foi honesto, teve coragem, mostrou que o homem público é aquele que tem coragem, que reconhece as coisas. Virgílio começou o seu discurso saudando o ex-presidente João Goulart, afastado, defenestrado do governo pela ditadura militar. Ele agradeceu porque toda a obra foi feita pelo governo federal. Todos os recursos gastos na construção do linhão para trazer a energia até Fortaleza foram despendidas pelo governo federal. João Goulart era figura não aceitável pelo sistema do momento, pela revolução, pela ditadura, pelos militares. Mas Virgílio teve coragem de saudá-lo e agradecer em nome dos cearenses pela obra. Ontem, quando foi feita essa inauguração desse conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida, lá na cidade Zé Walter, ninguém lembrou que a obra foi feita no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se foi um bom ou péssimo governo, isso decide a população, mas o governador e o prefeito e também o ministro das cidades não tinham o direito de omitir esse importantíssimo detalhe. A obra foi feita no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando o programa também já não era mais o Minha Casa Minha Vida, porque o governo Bolsonaro mudou o nome do programa para Casa Amarela. Pois bem, e agora com o governo Lula ele voltou a se chamar Minha Casa Minha Vida. Não custava nada se dizer que a obra foi feita no governo anterior. E, por ter sido feita no governo anterior, não é uma obra do Bolsonaro, é uma obra hoje dos cearenses, cujo investimento maior foi do governo federal e também do governo municipal, que fez toda a estrutura da área. Isso é um mal que se repete, que tem se repetido nos últimos anos na política nacional. Bolsonaro fez a mesma coisa quando veio inaugurar aqui um trecho das obras da transposição de águas do Rio São Francisco, o que já houvera feito o ex-presidente interino, que substituiu a presidente Dilma Rousseff, também inaugurando uma obra que tinha sido feita praticamente
no governo dos representantes do PT, Lula e Dilma. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa de hoje. Com os destaques do nosso blog, temos que a associação recebe nomes para formar a lista tríplice de candidatos à Procuradoria-Geral da República. De acordo com a Constituição, o presidente da República não é obrigado a seguir a lista da associação e pode escolher qualquer um dos subprocuradores em atividades para o comando da PGR. Novos ministros do Tribunal Superior Eleitoral são empossados na noite desta terça. Floriano Azevedo e André Ramos ocuparão na Corte Eleitoral as 2 vagas destinadas à classe dos juristas, abertas a partir do término dos mandatos dos ministros Sérgio Banhos e Carlos Orbache. Lula se reúne com presidentes sul-americanos em Brasília. Devem participar do encontro, que começou às 9 horas, os presidentes Alberto Fernandes, Luiz Arce, Gabriel Boric, Gustavo Petro, Guilherme Lasso, Mário Abdo, Chan Cheton, Luiz Paul e Nicolás Maduro. O Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza plataforma para solicitar alterações no título do eleitor. A mudança no nome social cresceu 373% das eleições gerais de 2018 para do ano passado, em 2022. Desde esse ano de 2018, a plataforma TítuloNet possibilita a inclusão do nome social, que é a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida. Nas últimas eleições, 37.646 eleitores estavam aptos a votar e desses 20.129 se identificam com gênero feminino e 17.000 com gênero masculino. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, a principal manchete é sobre o PL do Marco Temporal, que pode ser votada hoje. Temos também que os indígenas e ruralistas dizem sobre a proposta. Com os destaques do Globo, temos que em cúpula Lula defende a integração da América Latina. Deixamos que ideologias nos dividissem. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos em principal manchete que a gasolina deve subir em 22 estados e no Distrito Federal com o novo ICMS. A mudança começa a entrar em vigor na quinta-feira, dia 1º de junho. Muito bem, agora é o momento de sabermos, ou melhor, de fazermos o nosso segundo intervalo. E já já estaremos de volta com a última etapa do nosso programa de hoje. Deltan Dallagnol, deputado federal cujo mandato foi cassado pelo TSE, com base na lei da ficha limpa, deu entrevista ontem ao programa Roda Viva da TV Cultura, onde falou sobre a perda do seu mandato e onde também disse que, em determinado momento, que se fosse chamado a decidir a favor de Bolsonaro ou de Lula, não teria nenhuma dúvida que seria a favor de Bolsonaro. Vamos ouvi-lo. Porque o que eu estou dizendo avaliando Lula, avaliando Bolsonaro, eu não penso 2 vezes em defender Bolsonaro contra Lula. Lula tem uma concepção que eu acho totalmente errada de mundo. Lula traz uma imagem de um Estado totalizador, um Estado que entra nas liberdades individuais, quando quer, por exemplo, substituir um Uber por correio, entra na liberdade econômica, quando quer censurar redes sociais, controlar redes sociais, tem uma concepção, ao meu ver, absolutamente equivocada do indivíduo, quando tem uma política de vitimização do criminoso, de bandidolatria, que indulta 80% da pena dos corruptos, que indultava 1 a 2 terços da pena de homicidas, de pessoas que praticaram roubos, fez isso ao longo dos seus governos, assim como faz essa política de vitimização da pessoa, ele quebra a ideia da agência do indivíduo. Eu acredito que a gente tem que reforçar o papel de agência, de livre-arbítrio da pessoa, e da pessoa ter o poder de escrever a sua história, se a gente quer que as pessoas cresçam, se transformem, amadureçam, evoluam. E tem um terceiro problema, que é um problema grave e moral. É um problema de uma visão de mundo que justifica fins pelos meios, a ponto de apoiar ditaduras porque implantam governos de esquerda. Bom,
A sessão do Tribunal Regional Eleitoral foi reaberta, mas ainda vai demorar um pouco para o desembargador Inácio Cortes proferir o seu voto no caso do julgamento da cassação dos mandatos dos deputados estaduais Carmélio Neto, Silvana Oliveira, Marta Gonçalves e Alcides Fernandes, e também no caso de o tribunal punir ou não o presidente estadual do PL, o prefeito Acilon Gonçalves, aqui do município de Eusébio, da região metropolitana de Fortaleza. O blog do Edson Silva segue acompanhando esta sessão do TRE para informar sobre o resultado final desse processo. Obrigado pela audiência. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Até amanhã.